Amém. Saúde toda a igreja, com a paz do Senhor. Como dizem uns, com graça e paz, como dizem outros. Para mim é igual ao litro, né? E para Deus também. Amém? Bem dispostos? Amém. Se não estão bem dispostos, vão ficar agora. Eu já vou explicar aquela afirmação, aquela frase tão estranha. Como construir uma família perfeita. Mas antes disso, queria só dizer, os músicos estão a dizer, isto hoje foi muito rápido. Vocês acham que foi muito rápido o louvor? Se calhar foi um bocadinho. Se calhar a gente ainda vai cantar mais uma música daqui a pouco, tá bom? Como construir uma família perfeita. Eu vou pedir para abrirmos a Bíblia em Efésios, mas vai aparecer ali também, capítulo 3, 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. E depois no capítulo 2, no versículo 19, que diz assim, exatamente, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? O conceito de família, tanto humana como espiritual, é central no Evangelho. Paulo fala da família nos céus e na terra. A fé é pessoal, mas a dimensão familiar da fé muitas vezes é esquecida, não é? É interessante que a Bíblia diz lá que, num dos escritos de Paulo, que por vezes, quando um membro da família é crente, o outro é abençoado por causa disso, não é? Portanto, há aqui alguma coisa que de espiritual, de bênção, não é? Eu vou contar uma pequena história para começar, vou falar melhor depois do título da pregação. Um dia um homem decidiu que queria ter uma família perfeita. Então começou por tentar construir a mulher à sua imagem, à força. Depois foi mais longe e tentou modelar os filhos também à sua imagem, à sua maneira, com o santo ideal que tinha na sua cabeça, também pela força. Resultado, uma guerra desgraçada, e o homem acabou sozinho, frustrado e sem família. Então eu queria dar o título alternativo para esta mensagem, e que é o que vai aparecer ali: como fingir muito bem. Ter uma família perfeita, como fingir muito bem. Porquê é que eu digo isto? Todos nós queremos ter uma família perfeita, mas nós não somos perfeitos, logo nunca podemos ter uma família perfeita, ok? Atenção, não há famílias perfeitas. Talvez esta pregação hoje não seja muito inspiradora, mas pelo menos é realista. Não há famílias perfeitas. Nós temos um ideal, nós queremos uma família perfeita, mas como é que nós podemos construir uma família perfeita se nós mesmos não somos perfeitos? Mesmo que os outros membros da nossa família fossem perfeitos, nós não somos, então nunca seria uma família perfeita. E essa é a razão porque não existem também igrejas perfeitas, nem sociedades perfeitas, porque as pessoas não são perfeitas. Qual é o problema? É que nós vivemos num mundo visual, num mundo de imagens, num mundo de representações. Desde que existem as redes sociais, que contribuem mais para o parecer do que para o ser. Há muitas pessoas que usam as redes sociais para darem a imagem de ter uma família perfeita. Não têm. Darem a imagem de ter uma vida perfeita. Não têm. Mas a lógica das redes sociais é essa. É de nós parecermos que somos perfeitos, que temos uma vida perfeita, temos uma família perfeita. Nós queremos filtros. E não falo só nas redes sociais, falo de filtros relacionais, filtros sociais, efeitos especiais.
Vocês sabem aqueles filmes de ação que têm muitos efeitos especiais e a gente vê aí coisa espetacular, aquilo é tudo artificial, não é nada verdadeiro. E nós mesmo assim empolgamos e ficamos por uns momentos a pensar que aquilo é verdadeiro, por uns momentos nem nos lembramos que aquilo é tudo truques de estúdio de cinema, é tudo truques de cinema. E há pessoas que usam efeitos especiais para tentarem passar uma mensagem sobre a sua família perfeita, pretensamente perfeita. A tentação de darmos a imagem de termos uma família perfeita é muito forte. E muitas vezes as pessoas gastam mais energias a passar essa mensagem do que a edificar de facto a sua família real. A investir mais na imagem da família perfeita do que de facto a investir na sua família verdadeira, real, palpável. Mas Deus chamou-nos para lidar com a realidade, com as coisas como elas são. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? E enquanto nós estamos apaixonados por um ideal de uma família perfeita, nós deixamos de amar a nossa família tal como ela é. Em vez de abraçarmos uma idealização, um ideal do nosso companheiro ou companheira que nós queremos ter amanhã, nós deixamos de abraçar e de encorajar o nosso companheiro ou companheira de hoje. Em vez de olharmos para a nossa mulher ou o nosso marido pelos óculos de como queríamos que ela fosse, deixamos de olhar pelos óculos como ela é ou ele é. Em vez de idealizarmos os nossos filhos perfeitos para amanhã, quem é que não imagina, não idealiza ter filhos perfeitos? Toda a gente faz isso, todos os pais fazem isso. Pelo menos os pais que se podem chamar pais. Alguns que não são pais, são progenitores. Não é? Pais e mães progenitores que abandonam os filhos, que maltratam os filhos, não são pais. São progenitores. Mas os pais verdadeiros imaginam melhor para os filhos, naturalmente que sim. Mas o perigo é não amar os filhos como eles são, hoje, na realidade, em nome do ideal que nós temos para o futuro. As coisas são o que são. E quando nós trocamos a nossa realidade por um ideal inatingível para amanhã, estamos a trocar a realidade por uma ilusão. Por uma ilusão. Há uma história que se conta do Bocage. Antigamente, ainda sou desse tempo, que as pessoas não havia fatos feitos por medida. Ou eram muito raros. As pessoas iam a uma loja que vendia cortes de fato, não é? E eu era amigo, nós tínhamos lá em Lisboa uma família que tinha uma loja de cortes de fato, de homem, e então as pessoas iam lá, já sabiam qual era o tamanho, e eles próprios sabiam o tamanho para a pessoa mais ou menos, e cortavam, aquilo era ao metro, e depois as pessoas agarravam no tecido e levavam um alfaiate. Tirava as medidas, punha aqueles alfinetezinhos e tal, aquela coisa toda. Ainda me lembro de uma vez, já estava em Setúbal, indicaram-me um alfaiate em Palmela, eu lá fui. Mas eu era muito magrinho, vocês não acreditam, mas era mesmo magrinho. E então, em vez de barriga, tinha um buraco. E o homem dizia assim, estava a tirar as medidas, dizia assim, você não tem barriga, pá, como é que eu faço isto? Havia de me ver agora. Mas era assim, e então conta-se que o Bocage andava com o fato às costas, o corte de fato às costas, e nunca mais mandava fazer o fato. E perguntaram, mas por que não mandas fazer o fato e andas com isso há tanto tempo às costas? Estou à espera da última moda. E como a última moda nunca mais chegava, quer dizer, havia uma outra que vinha sempre a seguir, aquela nunca era a última, chamava-se última, mas havia outra que... Então, por vezes, nós temos essa ideia. Em vez de nós amarmos a família que nós temos, nós estamos à espera de um ideal de família que nós construímos na nossa cabeça e não fazemos o que temos a fazer, não mandamos fazer o fato, não amamos a nossa família que temos em nome de uma família ideal, inatingível. Ou seja, nós cedemos à tentação de um mundo paralelo. Passamos a mover-nos num mundo paralelo, que é um mundo ideal, mas não é o mundo normal, o mundo real. Iludimos pela tentação de alcançar
a família perfeita, onde tudo é positivo, tudo é maravilhoso. Não é. Não existe. Isso é coisa que não existe. Mas depois, irmãos, o resultado desta dissonância de viver entre dois mundos, entre a realidade e uma realidade virtual, ou entre a realidade real, passa a redundância, e o ideal, isso provoca uma frustração. Essa frustração gera rancor. O rancor dá lugar à raiva. A raiva muitas vezes depois acaba por desembocar na indiferença, e a indiferença acaba por gerar desistência. E é por isso que muitas famílias se dissolvem. Mas, irmãos, vamos à palavra. O que é que a Bíblia nos diz? O que é que nós aprendemos com as figuras da história bíblica? Há uma coisa que nós aprendemos. Não havia famílias perfeitas. Diga comigo, não havia famílias perfeitas. Não havia. Olha, vamos começar pelo princípio. O que é que Caim fez ao irmão? Abel. Assassinou. Era uma família perfeita? Não. O que é que Abraão fez com Sara quando desceu ao Egito? Mentiu ao rei do Egito, ao faraó, dizendo que ela era irmã, com medo que o faraó, porque ela devia ser uma mulher muito bonita, muito bela, a tomasse para si. E então disse que era sua irmã. Quando o faraó descobriu a verdade, chamou e deu uma lição moral, que ele deve ter ficado envergonhado, e se tivesse um buraco ali, enfiava-se por ele abaixo. Então tu mentiste, disseste que ela era tua irmã, e na realidade Sara é tua mulher. Então e se eu tomasse para mim, eu estaria debaixo da condenação de Deus. Veja bem, o rei do Egito a dizer isto a Abraão, o pai da fé. Que vergonha. Era uma família perfeita? Não era. No entanto, ele é considerado o pai da fé. Vamos mais para a frente um bocadinho. O que é que fez Jacó? Com a cumplicidade da mãe, enganou o pai e roubou o direito de primogenitura ao seu irmão Esaú, que era o mais velho. Tinha nascido primeiro e, portanto, tinha o direito de primogenitura, que era uma coisa muito importante, um direito muito importante na sociedade do antigo Israel. Como o pai já estava velhote, já não via, ouvia muito mal, ela, astutamente, as mulheres são muito astutas, disse ao filho: olha, tu vais cobrir os braços assim com umas peles de um animal, porque o tal Esaú era muito peludo e o Jacó não. Então, e vais fazer a voz diferente para parecer o Esaú, e vamos enganar o teu pai para ele te dar o direito de primogenitura. Era uma família perfeita? Digam lá. Não. Vamos mais para a frente. José era o filho mais novo daquela família, porque ainda não tinha nascido Benjamim. E tinha uma carrada de irmãos mais velhos. E os pais gostavam muito, amavam muito José. E talvez de uma maneira pouco inteligente, davam a entender isso precisamente, mostravam isso a toda a família. Então os irmãos começaram a invejá-lo, a ter inveja dele. Um dia, quando o rapaz foi levar lá ao campo, que eles estavam a guardar o gado, levar o almoço, eles pensaram assim: epá, a gente tem que se desfazer deste tipo. Simularam a morte dele, para dos pais, mas na realidade venderam-no como escravo para o sul, para uma caravana que ia para o Egito. Isto é uma família perfeita? Não. Vamos para Davi. Davi, que é uma referência muito grande, o rei de Israel, o amado rei, aquele amado rei de Israel, etc. Um homem segundo o coração de Deus, etc. Mas que fez muitas asneiras. Vamos pensar em Davi. O seu filho Absalão revoltou-se contra ele e tinha uma parte do povo a seu favor. Além de outras coisas que Davi fez, muito graves. Eu pergunto, aquilo era uma família perfeita? Era ou não? Não. Vamos para o Novo Testamento. Os discípulos de Jesus andavam à agulha a ver quem é que se ia sentar no reino de Deus,
Onde é que se haviam de sentar? Um à direita, outro à esquerda, e a mãe de dois deles até foi meter uma cunha a Jesus para os filhos ficarem ao lado. Competição, inveja. Serão perfeitos? Não. E mesmo nas cartas apostólicas, no Novo Testamento, nós olhamos para os conselhos que Paulo dá, as orientações que Paulo dá às comunidades cristãs sobre família, sobre os pais não induzirem os filhos à ira, sobre as pessoas não tratarem mal, com rispidez, as pessoas mais velhas. Vemos uma série de conselhos que são resultado, a demonstração de situações que existiam e que o apóstolo Paulo quis corrigir, dizendo: não façam isto, não façam aquilo, façam de outra maneira. Portanto, lamento dizer, mas no Novo Testamento também não encontramos famílias perfeitas. Então nós não temos figuras bíblicas, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, que configurem famílias perfeitas. Estão a ver que isso não existe. E o que é que aprendemos com Jesus, afinal? Que é o nosso modelo. Entendemos que Ele não encarnou no mundo ideal. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o seu próprio povo, mas o seu povo o rejeitou. Ele veio para Israel como o Messias de Israel, mas Israel rejeitou. Jesus veio para uma dura realidade. Jesus não encarnou no mundo ideal. Deus, o Pai, podia ter dito: bom, agora vou lá dar um jeito naquilo, uma atualização lá na humanidade para o meu filho não se chocar tanto quando chegar lá abaixo. Não, Ele encarnou na realidade, no mundo real. O facto de Ele nos prometer a vida eterna no lugar ideal, esse sim, não nos impede de amar aqui e agora na confusão deste mundo. Jesus amou-nos como somos, ama-nos como somos e não como havemos de ser. Amém, irmãos? Ele ama-te como tu és. Ele pode não se agradar de tudo aquilo que tu fazes, tu dizes, tu pensas, nem eu, com certeza que sim, mas Ele ama-te. Nós também não concordamos com tudo o que os nossos filhos dizem, pensam ou fazem, mas nós não deixamos de os amar. Está certo? E com Deus é a mesma coisa. Deus ama-nos como nós somos. Amém? Como nós somos e não como havemos de ser. Ele lida todos os dias com as nossas fraquezas, com as nossas feridas, com as nossas frustrações, em vez de fugir delas, e desistir de nós. Deus não está interessado em desistir de ti. Deus não está interessado em desistir de mim. Ele ama-me, apesar das minhas dificuldades, das minhas frustrações, dos meus erros. Apesar de tudo, Ele ama-me. Amém, irmãos? Ele ama-nos como nós somos. Ele quer que nós mudemos, que sejamos conforme à imagem do seu Filho, como está na Escritura. Mas Ele ama-nos e não desiste de nós e não foge das nossas dificuldades. Qual é então a chave? O segredo para nós conseguirmos amar pessoas que são imperfeitas, isto é, pessoas que não são perfeitas? É simples. É apenas fazer uso do amor de Cristo que nos constrange, como diz o apóstolo. O amor de Cristo constrange-nos. Sabe o que é isto, constranger? É a pessoa ficar quase que envergonhada, quase com aquela sensação: mas eu não mereço. Se, por exemplo, num grupo de pessoas, numa assistência, chamarmos uma pessoa que é um pouco envergonhada e tal, e nós, sem ela se imaginar, de surpresa, e fizermos um grande elogio de alto a baixo, que até pode ser merecido, não interessa, a pessoa fica meio constrangida, fica assim. E o amor de Cristo constrange-nos. Quando nós pensamos que Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz a Escritura, nós só podemos ficar constrangidos. Nós só podemos ficar esmagados por esse amor. Nós só podemos perguntar: mas porquê? Normalmente nós fazemos essa pergunta quando nos acontece alguma coisa de mal. Mas porquê eu, Senhor? Nem ninguém pergunta: porquê é que Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por mim? Porquê? O que é que eu tenho?
nada, mas Deus ama-te. Porque tu és feitura sua, criação sua. Deus ama-te. Amém, irmãos? Estão cá ainda? Então o segredo é este, para amar pessoas imperfeitas. É assim como a graça de Deus nos cobre, nós podemos e devemos mover nessa mesma graça. Isto não é um efeito especial, isto não é uma ilusão, isto não é um mero desejo, é o amor de Deus em ação. Nós amarmos alguém que não está à espera de ser amado, amarmos alguém que à partida parece que não merece, ou segundo o pensar dele, ou segundo o nosso, não interessa, mas nós amamos apesar de tudo. Isto é a chave para amar as pessoas que não são perfeitas. Vocês acreditam que Deus vos ama? Quem é que acredita que Deus quer o amar de Deus? Amém? Ok. Muito bem. Quem é que acredita que Deus o ama mesmo na sua imperfeição? Mesmo sendo imperfeito? É verdade. Então agora vou mostrar-vos um versículo que é a chave, que diz assim, Jesus, palavras de Jesus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E eu sublinho, assim como eu vos amei. Diga comigo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus está a dizer aos seus discípulos: eu amei-vos, e agora vocês devem amar-se uns aos outros. Em vez de competir uns com os outros, amarem-se uns aos outros. Em vez de terem inveja uns dos outros, amarem-se uns aos outros. Em vez de andarem à disputa a ver quem é que se assenta mais perto de mim no meu reino, amarem-se uns aos outros. Da mesma maneira como eu vos amei. Não há famílias perfeitas. Não há. Porque ninguém é perfeito. Há famílias apenas. Reais, de carne e osso. E nós precisamos de amar a nossa família. A nossa mulher, o marido, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, os nossos irmãos. Amar a nossa família como Jesus faria, mesmo sendo imperfeita. E não devemos apenas amar essa família, devemos orar por ela a Deus. Porque faz parte desse amor, faz parte dessa dinâmica de amor de Deus, derramar nos nossos corações para nós canalizarmos para as pessoas, neste caso particularmente para a nossa família, faz parte interceder diante de Deus, com orações, com ações de graças, com súplicas, oração de intercessão, aquilo que for necessário, pedir a bênção de Deus para ela, mesmo na sua imperfeição. Sabe o que é que faz a religião? Faz o contrário disto. A religião diz assim: tu tens que ser perfeito e depois é que podes ter a bênção de Deus. Jesus ama as pessoas na sua imperfeição. É a diferença entre religião e fé cristã e verdadeiro cristianismo. É que a religião quer pôr as pessoas dentro de um determinado padrão que normalmente é ditado pelos homens. Lá na cabecinha deles pensam que deve ser assim, então tu tens que ser assim. E então, quando tu fores assim, é que Deus vai olhar para ti, é que Deus te vai abençoar. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Amém? Andam aí uns aldrabões que dizem assim: você quer ser curado? Vai ser curado. Então venha cá, vamos orar. Nós oramos, então não foi curado. Isso é, você tem um pecado na sua vida. E a pessoa fica assim: olha, então, mas ele não disse que ia orar que eu ia ser curado? Isto é religião. Por muito moderno que pareça, muito contemporâneo, é religião. Tu tens que ter um padrão, tens que fazer desta maneira para Deus te abençoar. Não, Deus abençoa, Deus ama incondicionalmente. Deus amou-nos antes que nós o tivéssemos conhecido sequer. A Bíblia diz que Deus trabalha em nosso favor desde o fim do início dos tempos. Ainda nós não tínhamos sido entretecidos no ventre da nossa mãe, Deus já nos amava. E trabalha em nosso favor, diz o salmista, trabalha em nosso favor desde esse tempo. Veja o imenso amor de Deus. Esse amor que é caracterizado no Novo Testamento sem medida.
nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas deste mundo, nem do outro, nem qualquer coisa nos pode separar do amor de Deus. Nada nos pode separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Então precisamos de amar a nossa família imperfeita. Arrume para o lixo, deite para o lixo essa ideia de construir uma família perfeita. Em vez disso, diga: eu quero amar a minha família, ser um exemplo de Deus para a minha família. E aí você está a construir uma família mais segundo o coração de Deus, mas que nunca vai ser perfeita, porque você não é perfeito, mas Deus, aquele que é perfeito e conhece todas as coisas, Ele olha para o seu coração e Ele vê: você está a amar a sua família. Ao longo de muitos anos, nós tivemos aqui jovens na igreja que foram para uma comunidade terapêutica cristã, e porque tinham problemas de toxicodependência, e havia muitos jovens toxicodependentes que a família dizia: ele já não é meu filho, ela já não é minha filha. Cortavam completamente com os filhos, porque eles tinham deixado apanhar pela prisão das drogas duras. Deus não faz isso contigo. Amém? Deus continua a amar. Continua a amar. Deus amou até ao fim. Deus ama-nos até ao fim. Nós não nos podemos livrar do amor de Deus. Pense isso. Uma das primeiras estratégias que o inimigo das nossas almas tem para nos afastar de Deus é levar-nos a pensar que Deus está zangado connosco, que Deus já não nos ama, que Deus já desistiu de nós. Isso é diabólico. Deus não desiste de nós. Deus ama-nos até ao fim. Amém? Isso é um testemunho das Escrituras. Deus ama-nos até ao fim. Se Deus nos ama até ao fim, como é que nós não somos capazes de amar até ao fim a nossa família de sangue? Se Deus nos ama até ao fim, como é que nós não somos capazes de amar até ao fim os nossos irmãos na fé? Se Deus nos ama até ao fim, como é que nós não somos capazes de amar até ao fim aqueles que não são da nossa família física nem espiritual, mas que são pessoas que Deus ama e Deus quer alcançar com a sua graça e com o seu amor? Este mundo precisa da mensagem do amor de Deus. Este mundo já tem condenação demais. Precisa da mensagem do amor de Deus. E quando eu abro o meu coração ao amor de Deus, porque fico constrangido ao tomar consciência desse amor, e fico constrangido e abro o meu coração, é quando Deus começa a trabalhar em mim. E é quando Deus começa a mudar as coisas. Nós não podemos mudar uma pessoa à força, nem pela persuasão da palavra, nem por castigos. As pessoas mudam por tomarem consciência do amor de que são alvo. Um filho que é amado, ele não precisa de castigos, ele não precisa de grandes sermões, ele não precisa de... Ele precisa apenas de saber que nós o amamos. Claro que o amor tem limites e nós temos de ter um amor firme. Nada disso está em causa. Mas ele precisa saber que o amamos. Um dia, quando eu dava consultas de psicoterapia, fiz durante muitos anos, levaram um menino com 9 anos para eu ajudar. O menino estava a ter muitos problemas na escola, com aproveitamento escolar, e foi a mãe que o levou. E eu depois comecei a acompanhá-lo, e a certa altura, ao fim de algumas sessões, eu descobri porque é que o rapaz tinha aquele problema. Ele disse claramente, não tinha a certeza de que o pai o amava. A mãe sim, mas o pai, ele tinha dúvidas sobre do amor do pai para com ele. E daí, aqueles comportamentos destrutivos, comportamentos estranhos,
Porquê? Porque ele não tinha outra maneira de expressar isso, não era capaz de expressar isso por palavras. Mas num ambiente fechado, protegido, ele foi capaz de dizer, ao psicoterapeuta, ele foi capaz de dizer: eu não tenho a certeza do amor do meu pai. No entanto, eu acredito que o pai o amava, com certeza que sim, mas tinha dificuldades em exprimir esse amor e, portanto, a criança não conseguiu percepcionar que o pai a amava. Pois bem, a Igreja tem a tarefa de levar ao conhecimento, à percepção das pessoas de que elas são amadas por Deus, que Deus as ama profundamente. E quando nós somos amados, nós começamos a mudar. Amém? Vamos chegar em pé. E eu gostava, durante alguns momentos, quem tem aí família, as famílias que estão aqui presentes, que se pudessem juntar e orar, e vou dar muito tempo para as famílias que estão presentes se aproximarem, para orarem. E os irmãos que não são família, e os irmãos que não têm aqui família carnal, digamos assim, procurem outro irmão que também esteja sozinho, outra pessoa, para orarem também. Não é família física, é família espiritual. Amém? E vamos orar durante os momentos. Ora, Deus, abençoa com as tuas palavras aquela pessoa, abençoem-se mutuamente, dizendo que Deus te ama. E Deus vai te amar até ao fim.
vamos cantar mais uma vez Corpo e Família. Vocês querem cantar? Amém? Tão grande! Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Eu acho que família. Eu acho que é o melhor que se pode ter na vida. Saúde, Deus vem em primeiro lugar. Saúde, paz, uma família. Não é? Família é lugar de refúgio, é lugar de conforto. Não precisamos de grandes coisas, não é? Mas o amor, se reinar o amor, se reinar a aceitação das diferenças, se reinar o perdão, vamos construindo. Mesmo com as nossas fragilidades, a nossa família. Vamos cantar a bênção final. Não se esqueçam dos anúncios, especialmente aqui. Próximo sábado, não se esqueçam, 4 da tarde, mulheres, traz uma amiga, vem. Nós temos um programa especial, uma pregadora que vem de longe. E depois um lanche. Estão a olhar para mim de quê? Querem mais? Agora lhes digo. Venha a tua palavra, o coração
abençoe. O resto de semana abençoado. Façam o favor de ser testemunhas de Jesus.